Vamos dar então a continuidade à nossa meditação. Hoje nós vamos meditar em Evangelho de Marcos, capítulo 11. Se você puder, pegue sua Bíblia, vamos meditar juntos. Ó Deus e Pai, que o Senhor ilumine o nosso entendimento e fale conosco por este Evangelho e nos mostre, e que o Teu Espírito venha nos guiar a toda a verdade, que assim seja. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazei isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: Que fazei, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, os que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus, falando, disse-lhe: Nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Então, olha só o que o Bispo Macedo diz aqui no comentário. Não achou senão folhas. Ainda que não estivesse na época da colheita de figos, aquela figueira à beira do caminho possuía uma vasta folhagem. Isso criava nos viajantes, como o Senhor Jesus, a expectativa de encontrar frutos. Essa espécie de árvore tem a característica de dar primeiro frutos para depois florescer. Portanto, a presença de vasta folhagem indicava que havia figos. O Senhor, porém, nada encontrou. Essa figueira representa a nação de Israel longe do arrependimento e da fé genuína. Embora o povo cumprisse os rituais religiosos e exibissem uma piedade vista a longa distância, era estéril espiritualmente. Esse episódio ensina que Deus não quer ver em nós a prática de uma religião ou uma aparência santa, e sim encontrar obediência, fé e justiça em nossa vida. Esses são os frutos espirituais que o satisfazem. Aí o versículo 11 ele destaca assim: nunca mais, né? Que foi a palavra que o Senhor Jesus usou com a figueira. A figueira foi amaldiçoada pela sua aparência enganosa. Ela representa a geração descrente daquela época, mergulhada em hipocrisia, esterilidade espiritual. Posteriormente, aquele povo também receberia o juízo divino quando Jerusalém e o templo fossem completamente destruídos. As palavras do Senhor Jesus exprimem o iminente julgamento de todos que apresentam falsa devoção, fingimento e infidelidade. E também eu quero destacar a parte da fé que normalmente nós falamos, né? Veja que o Senhor Jesus se dirigiu a uma planta, a figueira. Nós não costumamos dizer que uma planta tem ouvidos, mas essa ouviu. Pela autoridade do Senhor Jesus, ela secou. Assim nós também podemos falar a doença, a um mal, a um problema, e dizer para ele que ele sai em nome de Jesus. É o que acontece. Por isso que a fé,
ela é arrojada, ela é firme, ela é forte. Ela dá-nos condições de realizar coisas impossíveis. Então, continuando no texto, no 15, ele diz: e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós o tendes feito covil de ladrões. Veja que o problema da religiosidade é que a pessoa começa a fazer coisas que vai desagradando a Deus. E ela pensa que está tudo bem. Ela começa a fazer coisas que no tempo em que ela estava sendo espiritual, que ela estava observando, vigiando, ela jamais faria. Mas quando ela se esfria na fé, ela é capaz de fazer coisas e falar coisas que ela não falaria se ela estivesse bem com Deus. Por isso que são sinais. E se você percebe sinais em você, está na hora de você se arrepender e se voltar para Deus. No 17 ele diz: e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós o tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscaram ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Eis aqui um grande segredo para aqueles que querem vencer, vencer as tribulações, os problemas, as dificuldades. Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tá vendo? Por que você deve usar a sua fé com a palavra de autoridade e através do nome de Jesus? É o que ele está aqui ensinando. No 24 ele diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-la-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Às vezes a pessoa, ela pensa assim, ela carregando um ódio, contra alguém, e ela ora o Pai Nosso, ou ela pede: ah, meu Deus, me perdoa meus pecados. Só que ela não vai ser perdoada enquanto ela não liberar o perdão. Porque o que acontece? Quando a pessoa é nascida da carne, então o coração dela, ela vai guardando todo tipo de lixo. Ela vai guardando tudo que não presta. E o que acontece normalmente com a pessoa que carrega um ódio? É um peso, é uma frustração. Normalmente essa pessoa tem insônia, ou pesadelos, ela sonha com aquela pessoa que ela tem ódio, ela alimenta esse ódio. Se ela vê a pessoa fazendo injustiça com outras pessoas, a tendência desse ódio é crescer cada vez mais. O pior disso tudo é que a pessoa que carrega o ódio vai se destruindo aos poucos, é como um veneno. O veneno está dentro dela e ela está se destruindo, autodestruindo. Mas quando a pessoa busca Deus, busca nascer de novo, ninguém vai ter força, por exemplo, para perdoar um agressor, uma pessoa que te fez mal e você falar: não, eu perdoo. Não é fácil. Não é fácil. Mas quando você busca isso em Deus e fala: meu Deus, eu preciso de força, eu quero perdoar aquela pessoa, não consigo. Deus vai te dar força. O mundo pensa assim: ah, quem perdoa é fraco. Contrário. Se você carrega um ódio e perdoar alguém, é um forte que perdoa.
O forte é que dá a outra face para bater. O forte é que anda 1 quilômetro a mais quando pede para ele andar 1. O forte é aquele que, além de pedir a capa, dá outra. O forte é aquele que faz além. Esse é o forte. O mundo pensa assim, o bom é dos maus. A vitória é dos maus. É você que pensa isso. Porque a verdade, os maus estão plantando e vão colher a sua maldade. Eles podem estar se dando bem agora, mas não vão se dar bem no futuro. Então, o que você tem que fazer é a sua parte. Sua parte é plantar o que é bom para você colher o que é bom. E Jesus, ensinando a respeito do perdão, ele falou, vou ler de novo, mas se vós não perdoardes também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Tão importante você liberar perdão. E se você não consegue, você buscar isso em Deus. O Bispo Macedo diz assim, quando estiverdes orando, a oração feita com o íntimo, cheio de mágoa e de rancor, é ineficaz, pois a pessoa que nega o perdão interrompe a sua comunhão com Deus. Em outras palavras, quando ela se recusa a esquecer uma ofensa, dá mais importância ao insulto sofrido do que a possibilidade de ficar com a consciência limpa perante o Altíssimo. Por meio das Escrituras, sabemos da infinita disposição do Senhor em perdoar nossos pecados. Contudo, sua vontade de apagar nossos delitos está condicionada à nossa disposição em conceder perdão àqueles que pecaram contra nós. Diante disso, quem quiser ter suas transgressões perdoadas deve primeiro perdoar os outros. O Senhor é misericordioso com aqueles que também usam de misericórdia. Então, está aí esse grande exemplo. E continuando aqui no 27, e tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais sacerdotes e os escribas e os anciões se aproximaram dele e lhe disseram, com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes, também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que o não crestes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus, não sabemos. E Jesus lhe replicou, também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Eles, na verdade, tentaram ali naquele momento armar uma cilada para o Senhor Jesus. Não foram capazes, até porque o Senhor Jesus era o próprio Deus encarnado. E ele conhece muito bem as intenções do coração. Ele conhece as suas intenções quando você ora, quando você o busca, quando você precisa dele. Ele conhece as minhas intenções pelo fato de eu estar fazendo esse vídeo, lendo e meditando na Bíblia junto com você. Ele sabe de tudo. Então, diante disso, há coisas que ele conhece muito bem a nosso respeito, melhor do que nós mesmos. Por isso que quando ele nos prova, ele está, na verdade, revelando para nós mesmos quem nós somos. Na prova, no deserto, nas situações difíceis que nós vivemos, são provas, são desertos, são coisas que ele já sabe como vamos reagir e como vamos estar presentes naquela situação. Mas nós não conhecemos. Nós estamos nessa fase de autoconhecimento. E se você se deixar entregar-se para o Senhor Jesus, o que vai acontecer com você é que você vai se tornar cada vez mais forte. Espero que você tenha se fortalecido com essa meditação. E se você tem gostado, compartilha com quem você quer ajudar espiritualmente também, tá bom? Que Deus abençoe você abundantemente.